Graça e paz a todos. Venho novamente trazer o conteúdo da Palavra de Deus para vocês. Vamos continuar então a série sobre o livro de Apocalipse, ok? E com relação a esta série, nós vamos continuar do verso 4 até o verso 7, viu? Perdão, capítulo 4 até o capítulo 7. É onde vai se encerrar a questão das aberturas do selo de Deus, ok? Aqui vai falar das aberturas do selo de Deus. E sem demora, o capítulo 4 começa da seguinte forma: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, do qual a gente sabe que é Jesus, é Deus, ok? E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Aqui, já deixando um aviso, esses 7 Espíritos de Deus não é como se fossem 7 manifestações do Espírito, ok? Não quer dizer que existe algo além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Não existe nada além desses 3. E esses 3 são apenas formam apenas uma pessoa, ok? E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda, ok? E havia, no verso 6, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal se parecia a um leão, e o segundo animal se parecia a um bezerro. E tinha o terceiro animal como um rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Capítulo 5 agora, versículo 1. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos e um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui são anjos, ok? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as adorações dos santos. As orações, né? E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus, e os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhares, e milhares de milhares, né? Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e a glória. Honra e a glória. Ok? E o poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Ok. Até aqui a gente vê que há uma grande adoração no céu. Há anjos é lá no céu, né? Há esses 4 anciões também. E foi achado apenas o cordeiro, apenas Deus foi achado digno de desatar esses selos, que estava selado esse livro, né? De desatar esses 7 selos. E a partir do capítulo 6 vai começar a abertura dos 7 selos, ok? Aqui exige um pouco mais de explicação, ok? E diz o seguinte: e havendo o cordeiro aberto um dos 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem e vê. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitas pessoas aqui, do verso 1 ao verso 2, que relata a abertura do primeiro selo, que relata que um cavalo branco, um cavaleiro montado num cavalo branco, que tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Muitos interpretam como sendo o anticristo, ok? E eu posso dizer, eu interpretava dessa forma também. Então, eu também interpretava dessa forma, porém, eu não acredito mais que é o anticristo. Por que eu não acredito mais que este primeiro cavaleiro que é solto na abertura do primeiro selo é o anticristo? Por 2 coisas, ok? Primeiro, é um cavaleiro com um cavalo branco, foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo e para vencer. E ele tinha em sua mão um arco. Eu te pergunto, as pessoas atribuem esse cavaleiro do cavalo branco como se ele viesse trazer paz, ok? Mas eu te pergunto, quem vem trazer paz carregando em sua mão um arco e flecha, que é símbolo de guerra? Ninguém. Mas eu direi quem que vem trazer paz com esse arco e flecha, que é um símbolo de guerra: o próprio Cristo. O que Cristo falou?
Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas espada. Espada aqui também é um outro sentido de guerra, de divisão, ok? A espada aqui é no sentido de divisão. Daí logo em seguida ele diz, porque aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida, por amor de mim e do evangelho, este a salvará. Aqui ele está estabelecendo um método de salvação, ok? Qual que é o método? É livrar o homem de dores físicas? É livrar o homem no corpo, na carne? Não. É livrar a alma, é livrar o espírito do homem, ok? É livrar o homem da condenação eterna, não da condenação no corpo, ok? Não é uma condenação terrena no corpo, não é livrar da morte física. É livrar o homem de uma condenação espiritual e eterna, ok? Isso. E Deus, por te amar, Ele pode te entregar à morte. Porque vamos dizer o seguinte, há misericórdia no inferno? Tem como um homem, uma vez estando lá no inferno, estando no lago de fogo, tem como haver misericórdia? Tem como ele morrer ali e parar de sofrer? Não! Não tem como. Ali não há misericórdia. Porque tem momentos na nossa vida que pedir a morte é pedir misericórdia. Para você ter uma ideia, no livro de Lamentações fala que felizes eram os homens que eram mortos à espada e não pela fome. Porque a fome, eles estavam... O profeta Jeremias ali estava dizendo que era melhor você morrer na guerra pela espada do seu inimigo do que você morrer pela fome, porque a fome te castigava dia após dia. E você ia definhando dia após dia. Aquilo era uma tortura, aquilo ali era falta de misericórdia. Era preferível os homens buscar a morte do que passar a fome e morrer de fome. É o que está descrito no livro de Lamentações. E Jeremias avisou o tempo todo que o rei da Babilônia viria e destruiria o templo, viria e violentaria as mulheres, você sabe do que eu estou falando, ok? Viria e mataria bebês no ventre, mataria crianças, velhos, jovens. E muitos seriam levados a cativeiro para a terra da Babilônia, ok? Então o que acontece? Esse cavaleiro do cavalo branco tem outra característica muito importante a se atentar. Saiu vencendo e para vencer. O que a palavra de Deus anuncia? Que nós somos como ovelhas preparadas para o matadouro e que nada nos separará do amor de Deus. Por amor de Deus, somos como ovelhas preparadas para o matadouro, preparadas para morrer a todo momento. E ao mesmo tempo, nessa mesma passagem vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, a fome, a sede, a guerra, principados e potestades? Os dominadores desse mundo poderão nos afastar do amor de Deus? Não. E o que ele declara? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o que ele está descrevendo aqui nessa passagem? Que esse cavaleiro saiu vencendo e para vencer. E quando Cristo sai vencendo e para vencer, nós como igreja também saímos vencendo e para vencer. Porque somos mediante a fé, mediante a graça que nos foi concebida, somos considerados mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo, ok? Vamos lá. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada.
E havendo... Aqui já vai falar do terceiro selo, né? Mas quem que eu creio agora que é o anticristo nessa passagem da abertura dos 7 selos? Na passagem da abertura dos 7 selos, é o segundo cavaleiro. É esse daqui que foi concedida tirar a paz da terra. Porque qual que é a profecia que diz respeito ao anticristo? Ao surgimento do anticristo? Quando disserem paz e segurança, aí lhes virá a repentina destruição. Ok? Quando as pessoas se sentirem em paz e segurança, quando Israel se sentir em paz e segurança com a Palestina, com aqueles que os odeiam, com seus inimigos, quando houver paz e esperança, paz e segurança, na verdade, né? Está prometido que virá repentina destruição, ok? Uma destruição desordenada, uma destruição sem freio, ok? Uma destruição desenfreada. E é o que este cavaleiro vai trazer, que é o anticristo, o cavaleiro do cavalo vermelho, ok? E foi dada uma espada. Foi dada uma grande espada, né? E com essa espada ele começa a passar sobre a terra, ok? E dizimar as pessoas. Essa espada é outro símbolo de guerra, ok? E diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 5, é a abertura do terceiro selo, e vai dizer o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, um denário, né? E 3 medidas de cevadas por um denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui você percebe que esse cavaleiro do cavalo preto, aqui, ele é o cavaleiro que representa a fome mundial, ok? A fome mundial. Que seria a implementação da marca da besta também, entende? Tá ligado com isso. Não poderá comprar nem vender. E nisso, a gente percebe que tem uma ligação, só que eu acho que, na verdade, não tem como ser a marca da besta ainda, ok? Nessa passagem. Por que eu acho isso? Porque está falando de aumentar os tributos, os impostos. E, consequentemente, as coisas ficando mais caras. É algo que a gente vê isso dia após dia. Só que aqui não está falando de instituição de marca alguma. Então, o que acontece? Aqui está falando de fome em vários lugares, como Jesus profetizou. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, entende? Na África tem fome, em outros lugares, na Venezuela tem fome, em vários lugares tem fome, ok? É disso que está falando. Então, por consequência do anticristo surgir, ok? Como uma figura de destruição, figura de guerra, e foi concedido que os homens tirassem a paz, né, da terra e eles se matassem uns aos outros. E é isso que tem acontecido. Esse cavaleiro aí do cavalo vermelho, ele vem tirando a paz da terra, ok? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um animal dizendo, vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado assentado. E sobre o que estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário. E não danifica o azeite e nem o vinho. O azeite e o vinho estão intimamente ligados ao sacrifício de Jesus, ok? Está intimamente ligado a isso. O azeite, muitas das vezes, ele é retratado como a fé. E o vinho é retratado como o sacrifício de Jesus, ok?
como sacrifício que nos salva. Então, basicamente, segundo a palavra de Deus, está ligado com coisas espirituais, ok? Por isso não é danificado, porque tudo que tem preço na terra vai sofrer um agravo, vai aumentar os preços nesse cavalo do cavalo preto, né? Cavaleiro do cavalo preto. E diz o seguinte no versículo 7 do capítulo 6: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, ou seja, com a guerra, com a fome e com doenças, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, você vê que há uma consequência. Surge, na abertura do primeiro selo, surge o anticristo, vamos assim por dizer, entende? Aqui no momento não está falando explicitamente que é o anticristo, ok? Mais para frente vai falar isso, vai dar mais detalhes. E o que acontece? Com o surgimento desse cavaleiro que vem para tirar a paz da terra, os alimentos começam a subir de preço, começa a haver guerra em todos os lugares, começa a haver fome, começa a haver doenças em todos os lugares espalhando por consequência da guerra, ok? Começa a faltar alimento nas cidades e por aí vai. Obviamente, se os suplementos de uma cidade, os alimentos, estão sendo levados para manter um exército, é claro que vai faltar alimento para as pessoas, e o alimento vai ficar raro e vai começar a subir de preço, porque vai começar a ficar difícil de achar aquele alimento, né? Porque são muitos soldados para alimentar, então fica muito difícil manter uma cidade com um país, por exemplo, que tem muitas pessoas como o Brasil, fica muito difícil manter, ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse cavalo tinha por nome a morte, né? Então, esse cavaleiro aqui, ele representa a morte, é um cavaleiro espiritual, ok? E outra, todos esses cavaleiros aqui são espirituais, tá? Porque tem o espírito que opera no anticristo. Esse espírito que opera no anticristo é esse cavaleiro, ok? E por que eu digo que é o anticristo também? Porque ambos estão no mesmo propósito. Eles já estão sobre a face dessa terra e já estão agindo dessa forma, com um engano, ok? Então, no quinto selo, João vê as almas do que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E ele diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, que é Deus, né? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, logo após isso, e esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que é o anticristo, ok? Porque logo depois que acontece tudo isso, começa a haver cristãos sendo mortos. E eles começam a pedir justiça no céu. E desde já estão pedindo, ok? E a resposta de Deus é essa: tem um número de conservos irmãos que deverão sofrer a mesma morte, ok?
E a gente consegue numerar. Por exemplo, esse último cavaleiro que foi solto no quarto selo, antes de falar desse quinto selo, você percebe que ele foi solto para matar por meio de doenças, dessas coisas, doenças, as feras da terra, a guerra e a fome. Por meio dessas coisas, ele foi solto para matar 1/4 da terra. 1/4 da terra, da população atual, seria 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões, ok? Porque a Terra atualmente tem 8 bilhões, né? Mais ou menos. Então seria mais ou menos 2 bilhões de pessoas para matar, ok? Ok, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e é abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da ira daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Aqui nesse sexto selo, tem uma grande semelhança com o que Jesus falou, que depois da tribulação daqueles dias, o sol se escureceria, a lua não daria mais sua claridade, e as estrelas cairiam do firmamento na terra, ok? As estrelas cairiam do céu, e os poderes do céu seriam abalados. Então verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens, e os seus santos anjos com eles, e os reis da terra se lamentarão. E a partir dali haverá o arrebatamento, ok? Na vinda de Cristo, todo olho o verá, e logo depois haverá o arrebatamento, e começará o juízo, começará a se derramar as pragas sobre este mundo, ok? Ok, vamos lá então. Versículo 7, capítulo 7, perdão. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, ou dos selados, né? Ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Rubem, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Iscar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. E logo em seguida diz o seguinte:
Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação a nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos, e todos os 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então foi essa pergunta que um dos anciãos fez a João. Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles e de onde eles vieram? Essa foi a resposta de João. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, aqui no sentido de amparo, os amparará, os trará para si, cuidará deles, entende? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem a calma alguma cairá sobre eles. Ou seja, não passarão frio nem calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia ou de pastor, né, para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O que eu tenho a dizer com relação a essas passagens? Essas passagens, elas trazem uma esperança para nós. O que esses que estavam vestidos de vestes brancas fizeram? Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o interessante é, Apocalipse vai dizer, mais para frente, quase no final de Apocalipse, quando as pessoas já estiverem no céu, quando já estiver consumada a palavra de Deus, vai ser dito que o linho fino, que é essas vestes brancas, elas são as ações justas dos santos. As ações justas dos santos é esse linho fino. Então, as obras deles foram lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, que obras são essas? É a obra de que essas pessoas morreram por Cristo, não negando a fé. Ou seja, o testemunho de Jesus surtiu efeito nelas. O testemunho de Jesus foi poderoso para salvar a elas. Não é a todos que a fé é concedida, ok? Não é a todos. Tanto que tem uma passagem que eu li hoje, que eu a marquei, que vai dizer que a fé não é de todos. A fé não é dada a todos os homens. Deixa eu ver. Eu vou trazer essa passagem que eu falei como uma forma de esperança também, como um acréscimo a esse vídeo, ok? Que é a exortação à santidade e o amor fraternal, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, ok? Que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continues a progredir cada vez mais. Porque vós sabes que mandamentos
vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. A prostituição aqui, ele está relatando como toda forma de pecado, ok? E a prostituição aqui está relatando também o pecado da fornicação, ok? Que inclui todos os pecados sexuais, entende? Todos os pecados que o homem pratica no corpo. Diz o seguinte: porque essa é a vontade de Deus, que a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então ele orienta: afastem-se das paixões da carne, que guerreiam contra o Espírito de Deus, que são rebeldes contra o Espírito de Deus. Nós somos rebeldes contra o Espírito de Deus por natureza. Nós devemos lutar contra nós mesmos, dia após dia, e superar essa fabilidade humana, essa fraqueza humana, ok? Que é o nosso pecado. Pois que a fé também diz que ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em que sentido? De reconhecermos que somos impotentes contra o pecado, inúteis para resistir ao pecado. Impossível é ao homem vencer o seu próprio pecado com as suas próprias forças. É uma guerra sem esperança, é uma guerra inútil, quando o homem luta por si só e não depende de Deus para a santificação, ok? Porque a santificação diz respeito a obras também, ok? Por que a santificação diz respeito a obras também? Porque existem pecados que você só consegue se santificar praticando obras. Por que eu digo isso? O egoísmo, tem como você se santificar do egoísmo sem praticar alguma obra? Não. Pelo contrário, se você não compartilhar o que você tem com o seu semelhante, de semelhante modo você vai continuar sendo egoísta. Porque o egoísmo também leva à avareza, e a avareza a muitos outros pecados, ok? Versículo 8. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que também nos concede o seu Espírito Santo. Então, aquele que despreza essas palavras que pregamos como se fossem nossas palavras e não as palavras de Deus, está a desprezar os homens, está a desprezar a Deus diretamente, não aos homens. Não pensa que o mundo nos odeia diretamente. O mundo primeiramente odiou a Cristo, depois o mundo nos odeia, ok? O mundo desprezou a Cristo, por isso o mundo nos despreza. O mundo rejeitou e matou a Cristo, por isso o mundo rejeita e mata os cristãos, ok? O mundo odeia a nós. Você tem que ter consciência disso. As pessoas lá fora, muitas delas te odeiam por pregar a verdade. Mas se de certa forma você não tem pregado algumas verdades a ela com receio do que elas vão achar, talvez seja por isso que elas não te odeiem. Porque há verdades aqui muito duras. E o método de salvação já é claro. Não é salvação no corpo. Não é a salvação no corpo, é na alma. É no mais íntimo do ser do homem. É naquilo que existirá para toda a eternidade. Quer seja no céu para a vida eterna, quer seja
no inferno para a morte e vergonha eterna. Ok? Por que morte e vergonha eterna? Porque as pessoas se envergonharão de não ter dado ouvidos a Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é clara. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Enquanto você está vivo, busque a Deus. Procure a Deus. Se inspire em Deus para praticar as obras. Se inspire em Deus para amar o seu próximo e para se abster de toda forma de mal. Ok? Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessita que eu vos escreva, visto que vocês mesmos estão instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também assim já o fazes, como a todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a quem ainda nisto continueis a progredir cada dia mais. Ou seja, cada dia mais comece a progredir no amor cristão. E procure viver sossegados, e tratar dos vossos próprios negócios, e a trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andes honestamente para com os que estão de fora, e não necessite de coisa alguma. E no versículo 13 ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ou seja, ignorante no sentido de que falta conhecimento, falta entendimento acerca dos que já dormem. Aqui, ele não está falando de dormir um sono físico, ok? Ele está falando da morte, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. O que ele está querendo dizer aqui? Que dependendo da maneira que você olha para aqueles que morreram com relação a não negando a sua fé, mas testemunhando de sua fé até a morte, dependendo da maneira que você olha para eles, dependendo da maneira que você sente em relação a isso, você pode estar se levando a uma tristeza, a uma falta de esperança, ok? Por que eu digo uma falta de esperança? Porque se você olha com esses olhos físicos, de fato não haverá esperança, ok? Porque você vai achar que você vai morrer e não vai haver vida após a morte. Porque tem pessoas que pregam a vida após a morte quando a pessoa morre com Cristo, mas elas sentem em seus corações que se morrerem, perderão a esperança, ok? E isso está na maneira com que elas olham para os irmãos morrendo no mundo inteiro, ok? A maneira com que elas olham para os irmãos morrendo no mundo inteiro e sentem em relação a isso, pode matar a fé delas, ok? Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus Cristo morreram, dormem, Deus os retornará a trazer com ele, os ressuscitará, né? Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram. Então, na vinda de Cristo, nós que estivermos vivos ainda lá, ainda naquele momento, se chegarmos a estar vivos naquele momento, não precederemos, nós não vamos ao céu antes dos que morreram, porque eles ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com grande voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas promessas, com essas palavras. Console uns aos outros.
de que morrendo por Cristo, você será salvo. Morrendo pela causa de Cristo, você será salvo. Encorajem uns aos outros a fazer obras, ok? Encorajem uns aos outros a morrer por Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Nós não precederemos os que dormem. E o que a palavra de Deus fala em Eclesiastes? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é o bom nome do que o bom perfume. E melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Se ele está declarando que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, é porque Deus sabe que é melhor. Ok? Se Deus está declarando dessa forma, que melhor é o dia da morte do que o nascimento de uma pessoa, é porque ele sabe os motivos disso. Ele sabe que se a pessoa morrer com ele, a pessoa estará salva. A pessoa viverá uma vida eterna. Ela não passará mais por dores, ela não passará mais por angústia, por morte. Pelo contrário, haverá alegria e salvação eterna para essa pessoa. Ela não precisará mais temer os homens. Ok? E por isso Jesus diz: não tema os que matam o corpo e nada mais fazem. Vos mostrarei a quem deves temer. Temam aquele que depois de ter matado o corpo, pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Ok? No lago de fogo. Então, a este temei. Tenham medo de Deus, não dos homens. Os homens podem matar o seu corpo aqui e agora. E eu te pergunto, o que Deus fará depois que esses homens te matarem? O que ele fará? Te acolherá para a vida eterna? Ou dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? O que ele dirá a você? Você neste momento morrendo, o que ele dirá? Será que ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e entrai, tomai posse do reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo? Será que é isso que ele dirá? Ou será que ele dirá: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Qual a maior dor que você pode sentir, se não esta? No dia em que você estiver face a face com ele, ele te desprezar. Porque você o desprezou na terra. Porque você o negou na terra e ele te negou no céu. Você negou a Cristo na terra e ele te negará, ele te barrará de entrar no céu. Então se consolem uns aos outros, a fim de que não pereçamos juntamente com o mundo, porque é esse o evangelho que escandaliza. Esse é o evangelho que fala muito mais de morte, que encoraja os homens muito mais a morrer por Cristo do que buscar salvar a sua vida. Ok? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita de que vos escreva, porque vocês mesmos muito bem sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Em que sentido virá como ladrão de noite? No sentido de que as pessoas estarão despreparadas, vivendo as suas vidas normalmente, como Jesus disse: será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não se atentaram ao juízo de Deus. Não se atentaram até que Noé entrou na arca e o juízo de Deus caiu. O dilúvio caiu. E vai ser a mesma coisa quando Sodoma e Gomorra estava vivendo um dia normal. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Ló saiu de sua família. Saiu com sua família daquele lugar, daquela cidade, e aquela cidade foi dizimada com o fogo de Deus. E ele também diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem, por amor de mim e do evangelho, perder a sua vida, a salvará, ou preservará para a vida eterna.
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui ele está falando da grande tribulação, ok? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tá entendendo aqui? É o despreparo da pessoa com relação a um tempo que já chegou e já não tem mais volta. A pessoa não produziu fruto nenhum o tempo todo. Você acha que a pessoa vai produzir fruto no tempo do fim, no tempo que ela tiver que dar sua vida por Cristo? Você acha que ela vai produzir esse fruto? Muito dificilmente produzirá esse fruto, senão pela misericórdia de Deus em salvá-lo, ok? Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia, não sois da noite nem filhos das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esse dormir ele está falando de uma sonolência espiritual, ok? A pessoa dormir na fé, dormir nas obras, a pessoa se desleixar no caminho de Deus, essa pessoa está dormindo, ok? Qual que é a rigidez que Cristo fala para a gente tratar nós mesmos? Não os outros nos tratar, mas nós nos tratarmos dessa maneira. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor é você entrar na vida eterna sem um olho do que você com os 2 olhos serem lançados no lago de fogo, onde o fogo não se apaga e o seu verme não morre. E ele logo em seguida diz novamente: se a tua mão direita te faz tropeçar, lança fora de ti. Melhor é entrar sem um braço ou sem uma perna no reino de Deus do que tendo o seu corpo perfeitamente saudável e ser lançado no lago de fogo, ok? Então, é isso que Paulo está dizendo. A pessoa não está sendo sóbrio, não está vigiando, conforme Jesus disse. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da nossa salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Essa ira é a condenação, ok? Mas para a justificação, para a salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer nós vigiemos, quer nós durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse durmamos é dormir literalmente, ok? Quer a gente vigie, quer a gente esteja dormindo durante a noite, a gente está seguro em Deus, ok? Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazes. Esse durmamos tem 2 sentidos. Só que eu acho que esse sentido aqui, o mais fiel é: quer vigiemos em vida, quer durmamos em morte, ok? Vivamos juntamente com Ele, quer estando vivo, quer estando morto, que nós venhamos a viver junto com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazes. E rogamo-vos, irmãos, que reconheças os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhas em grande estima por amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós.
Rogamo-vos também, irmãos, que admoestes os desordeiros, consoles os que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Olha em que contexto ele fala em tudo dai graças. O em tudo dai graças, que é o contexto aqui, é um contexto de perseguição, é um contexto em que cristãos estão sendo mortos por sua fé. Compreende? Nesse contexto ele diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito. O que é o sentido de extinguir? Extinguir, né, o Espírito. É o sentido de uma chama que está para se apagar. Não procure apagar o Espírito Santo. Em que sentido? No sentido de você não ouvir a palavra de Deus, de você não dar ouvidos à palavra de Deus. Tudo começa por você não dar ouvidos à voz de Deus. Todo pecado cometido pelo homem começa com ele rejeitando a voz de Deus, que fala em seu pensamento e que fala em seu coração, ok? Todo pecado começa, a queda começa ali. A queda do homem começa em ele desprezar a vontade de Deus, desprezar a palavra de Deus e não dar ouvidos a ela. Ali começa a queda do homem. Aonde começou o seu orgulho, aonde começou a sua soberba, ali começou a sua queda e a sua ruína, ok? Não desprezes as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstei-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode conservar em vida o seu corpo para o arrebatamento. E você pode conservar na morte o seu corpo para a ressurreição. Nesses dois sentidos, você pode se preservar diante de Deus, ok? Por meio da graça, por meio da fé em Jesus, por meio do poder de Deus, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, ok? E não por meio de nós mesmos. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Essas são as palavras que Deus quis tratar com cada um de nós, ok? Perseverem na graça, continuem indo à igreja, ok? Vai até a igreja é um dos locais em que a pessoa mais se edifica na fé. Uma orientação que eu dou para as pessoas é, se você não tem um local para congregar de pessoas confiáveis, de pastores confiáveis, procure um irmão confiável para que ele possa falar da palavra de Deus para você. Um irmão confiável. Se não houver um irmão confiável, mude para outra igreja
E procure um pastor, primeiramente, que pregue a palavra de Deus verdadeiramente. E se vocês querem achar um pastor que prega a palavra de Deus verdadeiramente, um que eu sempre ouço é o pastor Rodrigo Mocelin. Se você colocar no YouTube pastor Rodrigo Mocelin, você acha as pregações dele, ok? E é muito interessante, ele rebate muitos temas da atualidade, ok? Seja de política, seja com relação ao feminismo, a um monte de coisas, ok? E uma das coisas que ele fala contra é o pastorado feminino, do qual eu também sou contra, ok? A mulher, ela não pode pregar na igreja, ela não pode falar no sentido de pregar na igreja, e nem exercer a autoridade de homem, quer na igreja ou quer na casa dela, ela não pode exercer a autoridade que Deus deu ao homem, ok? E isso é um tema para um outro vídeo. E o que eu posso dizer? Permaneçam na fé, na graça, orem em todo o tempo. Se você está sentindo que está vindo uma tentação, e a tentação mais comum entre os homens, e entre as mulheres também, é a tentação da fornicação, ok? Se você está sentindo que de fato você está sendo tentado nessa área, imediatamente, não espere se passar o dia inteiro, imediatamente ore. Ah, mas eu estou no trabalho, como que eu faço? Ore no seu pensamento e busque não pensar nessas coisas. Ore no pensamento. Se tiver uma oportunidade que surgiu no seu serviço durante o almoço, ore para que você não caia nessa tentação, ok? Evite contato com as mulheres, ok? Evite conversar com mulheres o tempo todo. E a própria palavra de Deus instrui: não pregue para a mulher que estiver sozinha. Ah, mas Jesus pregou para a mulher samaritana lá no poço. Jesus é Deus, você é Deus? Não, você não é Deus. E o próprio Jesus falou: vai e chama o seu marido. Vai e chama o seu marido. Qual foi as palavras que ele disse para ela? Se você beber a água que está nesse poço, tornará a ter sede. Mas se beber a água que eu lhe der, saltará como fontes de águas vivas para a eternidade, né? Serão águas que trazem a vida eterna. E logo depois ele fala: vai e chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. E ele disse, verdadeiramente disse que não tem marido, porque tivesse já 6 maridos, e o que agora tem não é seu marido. E daí começou toda aquela conversa entre eles. Mas a questão é, isso é um princípio. Ore com a mulher, com o marido do lado, ok? Pregue para a mulher com o marido do lado. Se não tiver o marido do lado ou o marido não estiver lá, utilize outro meio para evangelizar. Como no meu caso, eu tenho um canal no YouTube. Se eu estiver evangelizando, o marido não estiver lá para ouvir juntamente, é melhor que eu indique o meu canal apenas e siga a viagem. E fale o porquê daquilo. É uma orientação bíblica, ok? Enfim, que Deus possa nos fortalecer nesses últimos dias, possa nos levar cada dia mais e mais às provas e às tentações, ok? Em que sentido? Em ser provado, em ser tentado. Tanto que Tiago vai dizer: alegrai-vos quando vocês passarem por diversas provas e tentações, porque essas provas e tentações vêm para fortalecer a nossa fé diante de Deus. Para quê? A fim de quê? A fim de que nesses últimos dias a gente se fortifique, a gente se fortaleça para dar a nossa vida a Deus, ok? Graça e paz a todos, uma ótima semana, e que Deus os abençoe. Meditem nessas palavras e as pratique, coloque em prática, ok? Caso contrário,
você será uma casa que vai se arruinar lá para frente. E eu não quero ver a sua ruína. Por isso eu digo, pratiquem o evangelho hoje e preguem o evangelho hoje. Não deixem para amanhã, ok? Graça e paz a todos, amém?